boa noite para você que está ligado conosco aí pela mídia social. Você que está ligado aqui comigo, aqui, você que está ligado aqui, você que está ligado aqui, você que está ligado aqui. Nós temos uma visitante aqui hoje, você que está ligado aqui. Nós nos alegramos, você que está em cima, você que está embaixo. Não cabe mais ninguém aqui hoje. Amém. Os anjos estão ocupando os espaços que estão sobrando aqui. Mas que bom. Nós temos aqui nós temos até um internacional aqui, ó. Estrangeiro. Você já conhecia ele, Angelina? Conheci. Já, Angelina? Muito bom. Nosso irmão lá da Angola. E você que está conectado comigo aí, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Vamos ter um culto muito abençoado, como todos os domingos nós estamos aqui. Nós estamos aqui na rua Caminha de Amorim 230, Alto de Pinheiros. É a nossa igreja. É uma igreja pequena, mas muito amorável, né? Gigante no seu coração, gigante no seu cuidado, né? Na gastronomia. Sempre depois do culto aqui, aos domingos, nós temos um lanchinho aqui. Isso é muito bom. A gente faz uma confraternização, conversa um pouquinho e se conhece um pouco mais. Certo? Então, nós temos todos os domingos aqui, às 19 horas, nós estamos estudando esse material aqui, Revelações de Esperança. É um estudo sistemático do livro do Apocalipse. Tá? Então, se você está ligado conosco aqui hoje, ou amanhã, ou em algum outro momento que você vai passar por aí e cair nessa nossa transmissão, você pode solicitar que nós enviemos para você gratuitamente. Tá? São 21 lições e esse material é um material riquíssimo, de muito valor. Então, eu acredito que aquele que pedir, aquela que pedir, vai ser muito abençoado. Tá bom? Você pode me acompanhar aqui os domingos. Hoje nós vamos hoje dar uma estudada no 12º assunto da série que estamos fazendo aqui, desse livro aqui, Mensagens de Esperança. O Apocalipse, mensagem, revelações de esperança. Tá certo? Então, você vai ser muito abençoado ao estar conosco hoje à noite. Outra coisa, você pode colocar também o seu nome. Nós temos uma irmã nossa que cuida muito dessa rede social, que é a Sara. Você está aí, Sara? Imagina que a Sara deve estar conectada aí, a Sara. Está sempre conectada conosco, ela que cuida da rede social. Você pode fazer seu pedido de oração, ela vai te responder. Nós vamos orar por você aqui também. No próximo sábado, nós vamos ter aqui um dia especial de comemoração. Quantos anos ela falou dos quantos anos da... 14 anos do trabalho que a Sara faz com a mídia social da igreja. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, né? Ela já está conectada no TikTok também. Ela não é fraca não, né? Então, você pode estar conosco no próximo sábado. Nós vamos ter aqui um culto de manhã, depois nós temos um almoço. É por isso que essa igreja é uma igreja que fala sobre gastronomia, né? Almoço. E à tarde nós vamos ter um momento de oração e estudo da Bíblia, tá bom? Então, no próximo sábado, você é o nosso convidado e a nossa convidada. Nós vamos cantar um hino agora, para começarmos então o culto. Já começamos o culto, mas vamos continuar o culto. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e é sobre isso que nós vamos cantar agora. Então, quero convidar vocês a ficarem em pé. Vamos ficar, os que estão aqui na igreja, ficarem em pé comigo. Os que estão em casa aí podem também cantar e adorar conosco, tá? Livro sagrado para o fiel cristão, ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então, que diz a Bíblia, povos dirão, que diz a Bíblia, com saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos, grande Jesus, iremos ver. Os
descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumprem saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus, iremos ver. E o Mestre há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de ele achar-vos, justificar-nos, ó meditai e respondei. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumprem saber. Seus mandamentos, guardem-nos todos. Breve Jesus, iremos ver. Os adventistas mais antigos lembram desse hino assim na sua infância e adolescência, né? Esse hino bem antigo, né? Eu lembro quando eu estava no colégio interno. Nossa, mais critiquei. No colégio interno, você já, não sei se você já era nascido aí, sabe, né? 76. No colégio interno, eu fui pro colégio em 78. Eu tinha 2 aninhos quando eu fui pro colégio interno. E lá nós cantávamos muito esse hino, né? Mas eu não gostou de cantar, né? É uma declaração daquilo que a Bíblia fala para nós. Muito bom? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, louvado e bendito seja o teu nome, querido Senhor. Oramos nesta hora em nome de Jesus e queremos também orar para que o Espírito Santo seja o nosso amigo, o nosso intercessor e aquele que podemos confiar cada dia de nossa vida. Amém. Jesus diz que quando ele voltasse ao céu, ele ia deixar o Espírito Santo como nosso amigo, aquele que vai nos orientar, aquele que vai mover a nossa mente, aquele que vai nos conduzir à verdade. Nós oramos agora para que o nosso amigo Espírito Santo nos conduza realmente à palavra de Deus. Amém. Abençoa-nos no culto agora. Convidamos para o Senhor estar conosco, aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que juntos possamos adorar o teu santo nome, Senhor. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Nós vamos hoje fazer o estudo. Você que está comigo aí, vocês aqui na igreja, é o 12º hoje, tá? Se você está com o livrinho aí, o Eric tem ali o livro, né? E ao final sempre, o Eric dá um carimbo aqui, ó. Pá! Dá um carimbaço aqui, porque esse carimbo, ele, no final, todos que... Tem uma margem de falta, né, Eric? Você não pode ser tão duro assim com o povo, né? Tem uma margem de falta aí, né? O certificado, todos que preencherem o livro todo. Mas o brinde, aí é só para quem maior presença. É maior presença. Então, na escola tem, para passar de ano, tem uma quantidade de faltas, né? Acho que pode faltar até quanto? 20 ou 25? Tem uma quantidade 25%, lá, né? Hã? 25%. Então, vamos dar essa colher de chá aqui, né? Os que tiveram pelo menos 80% de presença, do carimbo aí, a gente vai... Porque alguns vão visitar a mãe, às vezes, né? Às vezes vão visitar a família, às vezes o filho está em casa, né? Aniversário, o netinho está lá, tem que dar atenção para o netinho, né? Então, assim, nós vamos dar essa colher de chá, tá bom? Tá bem? Então vamos lá. Hoje nós estamos estudando, então, vamos estudar hoje o 12º estudo. A Lília, que é minha esposa, está aqui, ela estuda, já passou por esse estudo com alguém lá? Já. O 12º estudo? Já. Terminei semana passada. Terminou semana passada a série já toda, são 21 estudos. É porque nós começamos sempre da Bíblia, quando nós estamos a Bíblia com alguém, a gente sempre começa com ouvindo a voz de Deus. É muito estudo. Muitos de nós usamos esse estudo, né? E depois passamos para esse aqui. Né? Então esse aqui é um livro que a gente tem muita apreciação, que, lembrando sempre que o livro de Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de quem? De Jesus Cristo. E ele revela-se a si mesmo e revela aquilo que vai acontecer. Então a revelação não é só dele. A revelação é daquilo que está para acontecer. Bom, eu vou contar para vocês uma história. Essa história é uma história interessante. É a história de Sher Ami.
Essa história de Cher-Ami é a história de um pombo. É a história do amigo, querido amigo. Essa palavra Cher-Ami, ou Cher-Ami, quer dizer, é em francês. Não sei se alguém fala francês aqui. Você fala francês? Não? Então, Cher-Ami, Cher-Ami ou Cher-Ami. Cher-Ami, se é francês, é francês, né? Essa é a história de um pombo. Eu vou te contar essa história é interessante. Então vamos ver o contexto dessa história. Ela aconteceu no ano de 1918. Então 500 soldados americanos, eles estavam presos na linha de frente do inimigo lá na França. O que eles fizeram? Eles precisavam dar alguma informação para o comando geral para que pudesse ajudá-los, porque eles estavam encurralados lá. A história conta que após 2 pombos, eles enviaram 2 pombos, porque não tinha, em 1918, tinha celular. Não tinha celular. Nem telefone eu acho que tinha. Acho que o Grandel ainda não tinha descoberto o telefone, desenvolvido o telefone, né? Tinha talvez o telegrama e tal, mas eles estavam ali de frente e não conseguiam fazer isso. Então eles mandavam pombos. E a gente sabe que são os pombos correios, né? Há muito tempo atrás, o pombo correio. E é interessante bem que o pombo levava certinho, né? Amarrava na perninha dele e ele atravessava longas distâncias para conduzir aquela informação. A história conta desse pombo, que 2 outros pombos que eles haviam mandado a mensagem, eles foram abatidos. Então, a linha inimiga, com a sua artilharia, derrubou o pombo. Porque sabia, se fosse a informação para a central, para o comando central, outros viriam para ajudá-los, eles estavam ali encurralados. Muito bom. Aquela era a última esperança, era mandar a Cher-Ami, né? Era a última esperança. Bom, a ave, ela foi lançada uma mensagem presa na perninha, alertando sobre a posição da tropa e pedindo socorro, pedindo ajuda para que eles pudessem ir até lá. Então, esse é o contexto da história. Quando o Cher-Ami estava voando, ele foi atingido. E ele sofreu ferimentos. No peito, perdeu a perna direita e ficando cego de um olho. Tadinho, né? Perdeu a perna, perdeu a perna, perdeu a visão de um olho e sofreu vários ferimentos. Bom, apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade que ele teve, a história conta que essa ave persistiu e voou até chegar lá no comando central, e onde eles foram avisados, e os soldados, então, no regimento, conseguiram receber a informação e foram em socorro dos seus aliados. Né? Por esse trabalho, olha que interessante, pelo seu serviço heróico, Cher-Ami foi condecorado com a Cruz de Guerra Francesa. Ele recebeu uma medalha. Ele foi condecorado e após a sua morte, seu corpo foi preservado e ele está hoje exposto no Museu Nacional de História Americana em Washington, sendo um símbolo de coragem e lealdade em tempos de guerra. Aqui é a foto dele. Está lá no Museu Nacional de História Americana. Vocês percebem algum detalhe ali? Não. Está faltando uma patinha. A perna direita dele, ela foi amputada, então ele foi empalhado, então colocaram esse pombo ali. Veja, ele tinha uma mensagem, ele carregava com ele uma mensagem extraordinária, fundamental, que poderia salvar a vida de muita gente, bem como também, se a mensagem não chegasse até o comando central, todos poderiam morrer. Na verdade, alguns morreram, mas um pouco menos, por volta de 200 soldados dos 500 sobreviveram. Então, o livro conta 168, né? O livro conta aqui, né? Mas a história ela é um pouco mais ampla do que está aqui no manual, nosso materialzinho, mas perto de 200 soldados eles foram salvos porque uma mensagem de um pombo chegou até o comando central. Você já pensou nos riscos que a gente tem de levar uma mensagem? Por exemplo, uma mensagem que pode salvar pessoas? É o que nós pregamos aqui na igreja, né? A Bíblia, veja, a Bíblia, ela nos mostra o caminho da salvação. A Bíblia, não é a mensagem de Deus para nós, onde nós encontramos histórias da Bíblia que mostram de conflitos. Nós já vimos aqui várias vezes, conflitos, mas que falam sobre as boas novas de salvação. E esse livro, por muito tempo ele foi proibido, né? Esse livro, a Bíblia, foi proibida por muito tempo.
Muito tempo a Bíblia foi proibida. Ela não tinha acesso, como nós temos hoje uma facilidade de acesso. Eu fui dar uma estudada hoje sobre esse assunto. Por exemplo, as proibições na Idade Média. Como é que era na Idade Média? Então, eu vou te contar aqui. A Igreja Católica ela tinha o controle disso. Durante a Idade Média, a Igreja Católica ela controlava o acesso e a interpretação da Bíblia, que era lida principalmente em latim e pelos clérigos, ou seja, pelos sacerdotes. A leitura da tradução vernácula, quer dizer, do idioma local, não é? Ali do idioma local, por leigos, ele era restrito porque isso poderia surgir algumas heresias que eles afirmavam. Na verdade, é que se a pessoa, se o cristão encontrasse na Bíblia a verdade, isso podia ir contra a igreja majoritária, isso criava na mente deles uma heresia. E isso aconteceu na Idade Média. Por exemplo, na época da Inquisição. A Inquisição na época medieval, foi, claro, na Idade Média, né? Ela foi estabelecida no século XVII, perseguia grupos considerados hereges, como os cátaros. Desculpa, perdão, século XII, né? Eu falei que é 12. Eu vi um V a mais ali deve ter sido, né? Século XII. Obrigado, viu? Então, como os valdenses, é verdade, os valdenses eles surgiram, eles enfrentaram no ano 1153, realmente século XII, eles habitavam nos montes piemonteses, entre ali na Itália, divisa com a Suíça, e eles pregavam diretamente as escrituras. O que eles faziam? Eles escreviam a Bíblia, colocavam por dentro da roupa eles colocavam, em tipo bolsas, eles colocavam porções da Bíblia escrita à mão, para que eles pudessem então levar a mensagem. E com isso eles corriam muito risco, mas muita gente conheceu o Evangelho através desse trabalho. E eles fizeram um trabalho interessante, que eles mandavam os melhores alunos para as universidades da Europa. São os valdenses. Eles iam para a universidade para estudar, mas a intenção maior deles era divulgar a Bíblia e a Palavra de Deus. Tanto é que hoje nós temos um projeto na igreja, chamado Projeto Valdense. É mandar alunos estudar em alguns lugares, algumas universidades do mundo, onde o Evangelho tem dificuldade de penetrar, o aluno vai para lá, a igreja está pagando para ir para lá estudar, mas com a intenção de não só estudar o currículo normal da universidade, mas também uma oportunidade de apresentar o Evangelho. Isso é inteligentista, ela tem esse tipo de trabalho, né? Olha, uma outra coisa, as perseguições aos tradutores. Se você pegar o livro Grande Conflito, você vai encontrar lá, por exemplo, John Wycliffe, não é? Na Inglaterra, do século XIV, não é? Século XIV. E outros tradutores, eles enfrentaram forte perseguição. Por quê? Porque eles queriam disponibilizar a Bíblia na língua deles. Você que está me ouvindo aqui, você sabe que a Bíblia é não foi escrita em português. Né? Os irmãos aqui têm estado bem disso, óbvio. Mas a Bíblia não foi escrita em português, ela foi escrita em idiomas dos seus próprios escritores. A Bíblia, praticamente, no Velho Testamento, basicamente, ela foi escrita no livro hebraico, na língua hebraica. E no Novo Testamento, basicamente, na língua grega. Porque era a cultura deles, eles escreviam dessa maneira. Tudo bem, tem um pouquinho de aramaico, Jesus falava aramaico, né? Ele tinha a fluência do aramaico, porque era muito próximo do hebraico, né? Então, é como o português e o espanhol. Todo brasileiro acha que fala espanhol, né? Mas a gente não fala espanhol, a gente acha que fala. A gente acha que fala, né? E pensa que fala, algumas palavras às vezes são palavras semelhantes, né? Mas que não querem dizer a mesma coisa. E são palavras que às vezes até nos constrangem. Né? Mas eles foram perseguidos porque eles queriam traduzir a Bíblia para a língua original. Já na questão da reforma, a censura na época da reforma, o que aconteceu? Em 1559, o Papa Paulo IV publicou o primeiro índex, talvez o livro de proibições, né, que proibia traduções da Bíblia em vários idiomas. Então, ele era proibido a tradução da Bíblia, porque as pessoas precisavam de uma autorização especial para poder fazer a tradução. Não era comum isso. E aqueles que não tinham autorização, eles eram perseguidos por isso. Eram perseguidos, né? Durante esse período, Bíblias não aprovadas pela Igreja Católica eram confiscadas e queimadas em fogueira. Eles queimavam isso, né?
Para quê? Isso foi na época da reforma, para que a Bíblia não tivesse acesso fácil na mão das pessoas, para que os olhos não se abrissem. Né? E agora, nos tempos modernos e atuais? Bom, a União Soviética, não muito tempo atrás, durante o regime comunista, no século XX, a circulação da Bíblia ela foi proibida. Ela era proibida a circulação da Bíblia. E a repressão religiosa ela era bastante intensa nesse período. Né? Apenas depois que enfraqueceu a Rússia, foi um período que a gente chamava a perestroika de Gorbachev, né? quando ele implantou a perestroika da Rússia, e ela começou a abrir as portas, foi aí que a Bíblia teve acesso ao país de maneira mais livre. Ela circula de maneira mais livre. Nesse momento, eu não sei se vocês sabem aqui, na igreja, mas quando aconteceu isso, foi aberta então, a possibilidade de pregar o Evangelho na Rússia. E um pastor adventista foi no parlamento russo, no Kremlin, né? Foi pregar o Evangelho. Sabe quem foi esse pastor, vocês sabem? O pastor Mark Finney. O Mark Finney foi lá e pregou. Né? Então, o Mark Finney foi lá e pregou, usou da Bíblia, onde era a sede do poder comunista. Quer dizer, as portas se abriram. Então, as portas, elas antigamente, no século era clandestino, e agora hoje é um país que pode circular com algumas restrições. Agora, hoje nós temos alguns países que tem uma perseguição forte sobre isso. Tá? A perseguição aos cristãos e o acesso à Bíblia continua restrito em alguns países do mundo. Você sabe, por exemplo, países como a Coreia do Norte. Até para você visitar a Coreia, é um lugar que eu não tenho vontade de ir, não tenho sonho de ir, né? Mas eu já vi através do YouTube alguns viajantes aí, quando eles chegam na Coreia, para entrar na Coreia, porque a Coreia faz divisa com a China, né? Então eles vão para a China e entram pela China. Para entrar na Coreia é uma burocracia muito grande e é muito difícil. E outra coisa, eles não podem sair do hotel onde eles estão, né? Assim, sair de maneira livre. O guia sempre os acompanha. Não sei se vocês acompanharam algum tempo atrás que um americano, no hotel, tinha a foto do Kim lá, né? Porque todo mundo é Kim lá, né? Como no Brasil todo mundo é Silva Souza, né? Oliveira, né? Lá é Kim. Todo mundo é Kim. E o autoritário lá, né? Kim Jinping, né? Aí é o seguinte, a foto dele é sagrada, né? Ele se acha o próprio Deus, né? Isso é de família, né? Já veio o avô, o pai, ele, né? E aí até se discute se ele causou a morte do irmão ou não, né? Uma discussão sobre isso, né? Mas o fato é que alguém pegou lá, um americano pegou, e saiu do hotel, estava a foto dele, ele foi lá e abriu o quadro e pegou a foto. E enrolou e colocou dentro da mala para levar. E filmaram isso. E quando ele estava no aeroporto, indo embora, eles prenderam ele e ele pegou prisão perpétua por causa disso. Você não pegou prisão perpétua. E aí eu sei que os americanos fizeram um apelo, a família fez apelo, as embaixadas fizeram apelo e tal. E depois ele foi preso, depois de um certo tempo ele foi enviado de volta para os Estados Unidos, mas praticamente ele chegou quase morto lá. E logo depois ele morreu. Em seguida, sim, chegou lá e logo depois ele acabou morrendo. Quanto tempo preso? Eu não lembro se foi 2 anos e tal, mas o que eles alegam? Que foi algo muito insalubre, né? Ele ficou preso, comida, enfim, ele tinha muita... ele ficou em uma situação muito deprimente, e quando ele voltou para os Estados Unidos, ele praticamente chegou morto. Praticamente chegou morto. Então, veja, não mataram lá, mas entregaram quase morto. Né? Então, a Coreia do Norte é um país extremamente duro. E você imagina o cristianismo. O Afeganistão, o Irã, né? Onde a perseguição extrema e circulação limitada das escrituras. Sabe o que eu fiz? Então, está aqui. Ó. Eu fui dar uma olhada nesse assunto, deixa eu te mostrar aqui. Ó. Então, só para vocês saberem, né, o que a gente está tratando aqui, é que as pessoas foram mortas, muitas pessoas foram mortas por fidelidade à Bíblia. Pessoas que elas foram lançadas em chamas, e a Bíblia foi lançada junto com eles, e muita gente contestava o que estava escrito lá. Contestava a palavra de Deus. Agora, eu quero que vocês vejam isso aqui. Ó. Isso aqui, ó, hoje à tarde, eu fui dar um estudo sobre isso. Esse aqui, ó, onde está a bolinha laranja,
esses países, a perseguição é uma perseguição severa. Tá? Mas onde está em vermelho, é uma perseguição extrema. Moçambique? Então, está aqui. Olha ali, ó. Você está vendo que onde tem essa laranja, a perseguição é severa. Tá? Aqui, ó. Onde é que está aqui a Angola aí? Está do lado esquerdo. Ali, ó. Não tem bolinha. Sim, estou vendo aqui. A Angola está aqui embaixo. Aqui, ó. Perto da Zâmbia. Aqui é Angola. Angola. Vocês estão livres lá, graças a Deus. Né? Então, olha aqui, ó. Moçambique, não, vou te mostrar daqui a pouco, só um pouquinho. Ó, é que aqui nós estamos na África, na Europa e um pedaço da Ásia, tá vendo? Então você está vendo aqui, sabe onde tem esse vermelhinho aqui, ó, Mianmar, na Índia. Aqui é uma perseguição bastante severa. Paquistão, aqui Afeganistão, aqui, ó, sei lá onde estão, tá vendo? Ó, Iêmen, Sudão, Nigéria. Você percebe que onde está em vermelho é uma perseguição extrema. E onde nós temos aqui em laranja, né? Turquia, sim. Você tenta... Então, esse site aqui é um site chamado Portas Abertas. Então eles fazem um estudo e eles dão essa condição para essa situação da perseguição aos cristãos. E a Bíblia também. Tá? Agora eu vou atender o meu amigo ali que quer saber de Cuba. Tá? Aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, perseguição severa e perseguição extrema. Na América do Sul e América do Norte, nós não temos uma perseguição extrema. Mas já foi. Extrema. Mas nós temos uma perseguição aqui, ó. Severa. Nós temos uma perseguição severa. Cuba, aqui, ó, eu não sei que país é esse da América Central. Esse deve ser Nicarágua. Porque Nicarágua lá é autoritarismo, né? É o terceiro. É o terceiro aqui. México, Colômbia. Mas veja, o que acontece, Sandra? Se alguns irmãos do Ministério vai custar muito. Não, veja, o que está dizendo aqui é o seguinte, não é? Eu não estou fazendo proselitismo disso. Eu peguei um site chamado Portas Abertas. Veja, não é o país todo. Como você vê aqui, ó, não é o país todo. Porque na Colômbia nós temos a igreja adventista lá forte e tal. Eu digo, são algumas regiões do país, né? Algumas regiões, deve ser Nicarágua, né? Algumas regiões do país que elas são, existe uma perseguição naquela região. Veja, se você está aqui bem conectado, se há um questionamento, você vai lá no site Portas Abertas e deixa escrito lá. Ó, meu país não é isso aí que vocês estão dizendo. Tá? Você pode ir lá fazer isso, não é nenhum problema. Acho que você pode dar uma informação. Mas essas informações, elas são colhidas, esse site Portas Abertas, eles estudam situações do mundo, porque eles são divulgadores da palavra de Deus. Então, é onde talvez eles encontram mais resistência para ser apresentado a palavra. O que eu vou fazer hoje com vocês? Esses próximos minutos que nós temos aqui. E talvez eu possa ter dividido em duas etapas, porque o assunto é muito interessante, né? Hoje a gente ia descobrir como é que Deus preservou miraculosamente o livro sagrado. Como é que Deus preservou isso? Quem Deus usou? Como que foi a estratégia de Deus através da Bíblia para nos mostrar como é que Ele protegeu a palavra de Deus e como é que ela chegou até nós hoje aqui no ano de 2025, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, abra sua Bíblia então aí, no livro de Apocalipse capítulo 11. Tudo bem? Muito bem-vindos aqui, viu? Apocalipse capítulo 11. Veja, nós vamos ler aqui os versos 3 e 4. Eu sempre peço para alguém na igreja ler para mim, para a gente poder participar, tá? Apocalipse 11, verso 3 e verso 4. Se alguém quiser ler, pode ler. Posso ler? Lê, por favor, a Márcia vai ler para nós. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Muito bem. A primeira pergunta de hoje está aqui, ó. Então, se você pegar o seu livrinho aí, a primeira pergunta é essa aqui, ó. Como é que a Bíblia identifica as duas testemunhas que profetizaram por 1260 dias ou ano? Como é que a Bíblia declara? O que a Bíblia fala sobre? Como é que ela apresenta isso? Então está aqui, ó.
Duas testemunhas vestidas de pano de saco, que são duas oliveiras e os dois candeeiros diante de Deus. A pergunta que eu faço para vocês, é você que está me ouvindo aqui, diante da profecia bíblica do Apocalipse, quem são essas duas testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento. Então, essa é uma interpretação da teologia adventista. Tá? Mas eu vou esclarecer para vocês um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que isso é importante a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Ó. Quais são as interpretações da identidade dessas duas testemunhas? Bom, um grupo de teólogos e de estudiosos da Bíblia afirmam que é o Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas. Né? E como diz aqui, ó, como diz deixa eu voltar aqui. Como diz aqui, né? As duas oliveiras ou os dois candeeiros. Né? Então são as duas testemunhas. Elas podem ser o seguinte, o Antigo e o Novo Testamento. Essa interpretação, ela vê as duas testemunhas como a Escritura Sagrada, a Bíblia, simbolizando a palavra de Deus que foi perseguida e proibida, mas continuou a profetizar durante o período da escuridão. Que esse período, segundo nós vimos aqui, durante quanto tempo essas duas testemunhas foram perseguidas? Diz aqui, ó, darei as minhas duas testemunhas para profetizar durante 1260 anos, vestidos de pano de saco, e são essas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor. Esse período chamado 1260 anos, esse foi um período em que a igreja ela ficou no subterrâneo. Ou seja, ela foi perseguida. Esse foi um período de muita perseguição dura. Daqui a pouco eu vou te apresentar alguns detalhes, mas foi uma perseguição dura contra o povo de Deus. Que povo de Deus? Aqueles que procuravam seguir as verdades bíblicas. Especialmente aqueles que procuravam guardar os mandamentos de Deus. Tá? Sempre houve, Gorete, você sabe disso, sempre houve um povo que não se inclinou diante das heresias, diante do erro. Sempre teve um povo. E nós chamamos, a Bíblia diz que esse povo, ela declara o nome desse povo, são aqueles que são os restantes da sua descendência, ou aqueles que restaram de toda essa hipocrisia religiosa do mundo, mas que se mantiveram fiéis aos princípios da palavra. Muito bem. Outros dizem que podia ser Moisés e Elias. Alguns acreditam que as duas testemunhas são Moisés e Elias, os profetas que realizaram sinais milagrosos, como transformar a água em sangue, lá no Antigo Egito, e fogo no céu, no caso de Elias, né? E apareceram com Jesus na transfiguração. Então, alguns afirmam que as duas testemunhas poderiam ser Moisés e Elias. E um outro grupo que poderia ser Enoque e Elias. Tá? Outra visão é que eles sejam Enoque e Elias, os dois únicos indivíduos que não passaram na história pela morte. Por exemplo, Enoque simboliza aqueles que foram transladados. Não morreram. Elias simboliza isso também. E Moisés, aqueles que morreram e foram ressuscitados. Né? Bom, essa aqui são as interpretações das duas testemunhas. Mas qual que é a visão adventista? Qual que é a visão da igreja? A visão bíblica. E qual que é a teologia adventista? Bom, você que está conectado comigo sabe que é uma igreja adventista. Se é uma igreja adventista, eu tenho que falar qual é a teologia adventista. Então, a teologia adventista, não é? As duas testemunhas. Vou abrir um parênteses aqui. E outra coisa, queridos. Mesmo no meio do próprio grupo, da igreja adventista, há pessoas que têm uma outra interpretação sobre isso. Ela não fere. Não há um ferimento sobre isso. Não há um consenso de todos que pensam assim. Mas o que mais se aproxima da interpretação bíblica, o que mais que se ajusta, não é, ao texto bíblico e à profecia, é que ela realmente seja o Velho e o Novo Testamento. Né? Ó, na visão adventista, as duas testemunhas do Apocalipse 11 são o Antigo e o Novo Testamento, simbolizando a Sagrada Escritura que testemunha a verdade de Deus ao longo da história. Essa interpretação não se refere a pessoas literais, no caso de Enoque, no caso de Elias, né? Mas ao poder e à autoridade da Bíblia, que profetizou durante 1260 anos. No período do ano 538,
até 1798. Que período foi esse? Esse foi um período escuro, né? Um período de escuridão, um período de perseguição, né? Um período em que foi chamado de Noite do Terror. Há muitas interpretações sobre isso que falam que esse foi um período muito, muito duro da história cristã, né? E a Bíblia nos mostra que depois desse período, parece que a Bíblia foi morta, mas depois ela ressurgiu com muita força. Quer dizer, durante o período de perseguição de 1260 anos, em que a Bíblia ela foi perseguida junto com os cristãos, ela foi queimada, né? Ela foi escondida, ela foi proibida. Durante esse período, né, a própria igreja também sofreu com isso. Muitos cristãos foram mortos, mas foi nesse período que também surgiu no finalzinho desse período surgiu então a reforma protestante. Ou seja, durante esse período, né, a igreja majoritária, que é a igreja romana, ela procurou silenciar toda a produção de Bíblia, a distribuição de Bíblia com respeito a isso, tá bom? Bom, deixa eu te falar aqui, por que é 538? Por que a gente fala o seguinte? Por que começa em 538? Por que a gente aponta 538 como o ponto de partida dos 1260 anos? Por quê? Eu vou te dizer por quê. Está aqui, ó. A data é geralmente associada ao ano em que o imperador Justiniano, através de um decreto, ele consolidou o poder papal. Foi nesse momento que ele disse que o poder papal ele era a cabeça de todas as igrejas de Roma. Então foi nesse período, na verdade, irmãos, ele começou isso no ano 533, e ele, depois de Cristo, né? E ele foi até o ano. Ele começou em 533, mas o decreto ele foi assinado no ano de 538, porque ele deu força para essa lei. Ela já existia, mas quando ela teve força foi no ano de 538. Outros apontam também, isso aqui é interessante, que tem a ver com a profecia, de Daniel capítulo 7, verso 8, outros apontam para a derrota dos ostrogodos, porque ficaram 3 chifres, como diz a Bíblia no livro de Daniel 7, 8, de 3 chifres surgiu um chifre. Você sabe que chifre é poder, reino, não é? Desses 3 chifres surgiu um chifre, e esse chifre é considerado então, o que nós sabemos, a ponta pequena, que é o pequeno chifre, né, da ponta pequena, que no livro de Daniel é declarado o poder romano, né? Então, por isso que começou no ano de 538, quando os ostrogodos foram vencidos, que aí surgiu a ponta pequena, né? Ou quando Justiniano deu um decreto para que fosse a cabeça de todas as igrejas o papado, tá bom? Agora, o final. Por que se você pegar 538, você botar 1260, você vai chegar em 1798, que é o período dos 1260 anos. Então, durante esse período, a igreja foi perseguida, as Bíblias foram retiradas, não podia ter tradução, não podia ter nada disso. Foi um período escuro, como disse o Sandro, foi um período de terror, um período de escuridão. Este período terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte, por meio de suas forças, capturou o Papa Pio VI. Tá? Esse evento é visto como uma ferida mortal, profetizado no livro de Apocalipse, contra a besta, e o fim do período da perseguição do poder papal. Então, esse período é o período de 538 até 1698, que dá exatamente 1260 anos, que as 2 testemunhas, elas estariam sendo perseguidas e praticamente mortas. Tá? E isso diz que ela é praticamente morta. Só que a Bíblia diz o seguinte, vamos ver o seguinte, abra comigo aí, Apocalipse 11, verso 5 e verso 6. 11, verso 5 e verso 6. Se alguém puder ler, Santo, lê para mim. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, e têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos.
tantas vezes quantas quiserem. Então, está aqui, ó. O texto fala o seguinte, que aqueles que perseguem, está aqui, ó, conclui que aqueles que pretendem causar danos a essas duas testemunhas, o que vai acontecer com elas? Diz o texto que elas morrerão. Tá? Ou seja, irmãos, há muitas advertências dadas no Apocalipse que aqueles que perseguem a Bíblia, esses perseguidores, eles serão destruídos por ocasião do juízo de Deus a esse grupo. Tá bom? Vamos ver aqui a pergunta número 2. Apocalipse 11, verso 7. Tá? Agora, só para você lembrar, veja, enquanto você abre aí no 11, verso 7, você viu por que a Bíblia, a interpretação que pode ser Elias ou Moisés? O texto fala aqui, ele tem, o verso 6, ele tem autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizar. Quem é que profetizou que não ia ter chuva? Elias. Elias, tá. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem é que fez isso? Moisés. Moisés. Por isso que se diz que poderia ser Moisés e Elias, mas o texto, na interpretação completa do texto, não se encaixaria porque não são pessoas. Não seriam pessoas, não seria um ser humano. Mas sim se encaixaria bem melhor as duas testemunhas como sendo a palavra de Deus. Ele mais não fala nada sobre isso? Não tem um texto claro sobre isso. Tá? Eu fui pesquisando na minha hoje, não tem um texto claro que ela diz sobre isso, tá bom? Ok. Qual é o resultado do conflito após o período de perseguições entre a besta que sobe do abismo e a testemunha? O que vai acontecer? Então vamos lá. Apocalipse 11, verso 7. Débora, você está com ela aberta, lê para mim. Quando as duas testemunhas acabarem de anunciar a sua mensagem, o monstro que vem do abismo lutará contra elas. Ele vencerá e as matará. Então você percebe o seguinte, que aqui fala que vai matar as testemunhas. Vai matar as testemunhas. Então vamos ver aqui o seguinte, tá lá. Qual que é a resposta ali? Ó? As duas testemunhas serão vencidas e mortas. Mas vamos entender isso? Vamos entender isso então. A besta que sobe do abismo é o próprio Satanás. E também simboliza os reinos do mundo que estão sob o controle dele. Tá? Em Apocalipse 11, verso 8, a referência a Sodoma e o Egito. Sodoma é o símbolo da degradação moral, da prostituição, da impiedade. Já o Egito, ele era conhecido por quê? Porque ele negava a existência de Deus. Ou seja, próximo ao fim dos 1260 anos de perseguição, as testemunhas de Deus, as testemunhas que seriam que é o Velho e o Novo Testamento, ou a Bíblia como um todo, elas sofreriam um golpe fatal em um país conhecido tanto pela libertinagem quanto pelo ateísmo. Então vamos ver aqui o seguinte, tanto pela libertinagem como pelo ateísmo. Que país seria esse? Seria a França. Por quê? Porque a França, ela procurou eliminar a Bíblia como um todo. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isso, pelo menos 3 anos e meio, né? 3 dias e meio que a Bíblia fala, mas 3 anos e meio, que é o seguinte, ela foi um período de grande terror, e ela fez algumas modificações para ferir o povo de Deus e ferir a Deus como Criador, tá bom? Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceram sem vida? Então, aqui nós vamos ver a resposta àquilo que nós fizemos anteriormente. Apocalipse 11, verso 11 e 12. Por quanto tempo as duas testemunhas permaneceriam sem vida? Você já leu? Já. Pode ler? Você está aberto aí? Liga. Aberto? 11. 11, verso 11 e 12. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu um grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então está aqui. Mas depois, vamos completar agora o livrinho, tá? Mas depois dos 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então veja, a Bíblia sempre desmascara Satanás. E ele, por sua vez, procura silenciar o testemunho bíblico. Às vezes ele oculta ou desvirtua a verdade. Em outras ocasiões, tenta destruir a verdade. Dentro do contexto profético, os 3 dias e meio equivale a 3 anos e meio, porque cada dia é considerado
Um ano. Você que está comigo aqui conectado, ó. Bíblica, profeticamente, cada dia é um ano. Isso a gente encontra em Ezequiel 4:7 e Números 14:34. Essa profecia se cumpriu de modo preciso na história da França, o centro ideológico do mundo na época. Tá? Deixa eu adiantar aqui. O centro ideológico do mundo na época. Então, deixa eu ler isso aqui, porque eu acho interessante. Ó. Os 3 anos e meio apontam para o reinado do terror da Revolução Francesa. Esse período começou em 26 de novembro de 1793, quando a França, por um decreto da sua Assembleia Legislativa, declarou a não existência de Deus. O decreto durou até 17 de junho de 1797, quando foi anulado e permitiu a prática da religião outra vez. Durante esse período, o que aconteceu? As Bíblias foram As Bíblias queimadas. foram queimadas, as igrejas foram fechadas, e uma coisa que eles tentaram fazer... Absurda, mudar a semana. Então, 10 dias. você quer ver uma coisa? Nós já falamos aqui uma outra vez, para você que está aqui comigo. Por exemplo, na natureza, o que caracteriza na natureza o meio, aliás, o ano? O ano é quando a Terra dá uma volta completa onde? Ao redor do Sol. O mês? A lua dá uma volta Não, o mês não, o mês é um dia. O mês é o seguinte, ao redor da Terra. a Lua ao redor da Terra. E o dia? O dia Terra, no seu próprio eixo. E a semana? Deus determinou. E a semana? Onde é que está a semana? Não entra nesse. A semana está onde? Lá no Gênesis. A semana não tem um aspecto da Terra como caracterizado da maneira como tem o dia, o mês e o ano. Mas está na Escritura Sagrada como uma semana. Para quê? Para recuperar. Por isso que a gente descansa um dia por semana. Para recuperar as energias do ser humano e para que esse dia a gente tenha um momento de comunhão com Deus. Agora, o que a França fez nesse período? Transformou a semana em 10 dias. Pegou 7 dias e transformou ela em quantos dias? 10. Para fazer o quê? Para fazer 3, a cada 10 dias descanso. Então, a cada 9 dias de trabalho, um dia descanso. Então, o que aconteceria? Eles teriam 3 dias de descanso no mês. Então, cada dia, cada 10, um descanso, cada 10, um descanso. Porque são 30 dias, então assim era feito, né? Sim, meu irmão? Essa época não foi na época do fariseu? Não entendi. Na época do fariseu romano não foi a mesma época? Não, veja, o Coliseu Romano ele foi erguido no ano 70 da nossa era. É o Teatro de Flávios, o nome do Coliseu Romano. Foi em 70 da nossa era. Tá? O que aconteceu aqui, ó, já foi mais recente. Foi mais recente. Tá? Veja, então, o Espírito tem Jesus. O que aconteceu nesse período? Primeiro, como eles afirmavam a não existência de Deus, então tirava a questão da criação de Deus, que era os 7 dias. Tá? Segundo, o que aconteceu com as pessoas? Cansadas, né? Então, elas ficaram cansadas, elas adoeceram. Mas a verdade, o que eles queriam fazer? Quem o inimigo usou a França para fazer isso? Para tocar no quê? No sábado. Para tocar no sábado. Porque o sábado é o dia que declara que Deus é o Criador. Então, se ele toca ali, ele está tirando Deus como Criador. Na verdade, quem quer tomar o lugar de Deus? É o diabo. Esse que quer fazer isso. O que ele faz? Ele sempre transfere a vontade dele para quem? Do homem. E ele usa os homens para poder fazer a sua vontade. Certo? Por isso que ele passou para ser 10 dias. O que aconteceu com esse período? Diz a história que nunca teve tanta gente desequilibrada, doente mental. Diz que o centro de tratamento para pessoas desequilibradas, que nós chamamos disso de manicômio, né? Manicômio. Diz que era lotado. Tanto é que os franceses começaram a dominar esse assunto, manicômio, e eles começaram a se especializar em tratar as pessoas. Não é? Até tem aqui nós temos uma cidade, aqui no interior de São Paulo, tem uma região que tem bastante manicômio, né? Tinha, né? É Itapira, não é? Não, é Itapira. Não é Casa Branca? Hoje não são mais manicômios, são hospitais psiquiátricos. É ali perto de Mogi, que vai para Mogi e para trás ali. Eu passava ali. Não é Casa Branca, não? Não. Itapira não, né, bem? É perto lá de Itapira. É Itapira mesmo. É Itapira. E Franco da Rocha.
rocha, né? Que produz também, né? Aí tem vários hospitais, como você falou, psiquiátrico, hospitais que tratam pessoas que têm demência, desequilíbrio. Mas o que aconteceu na França nesse período foi isso. As pessoas começaram a ficar desequilibradas em virtude de não cumprir aquilo que havia proposto na Escritura Sagrada. Bom, vamos ver isso aqui por último. Qual será o alcance da pregação do Evangelho eterno antes da volta de Jesus? O alcance da pregação vai ser em que amplitude? Então vamos ler lá. Apocalipse 14, verso 6. Gorete, você consegue ler para mim, querida? Vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tem um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então me pergunto o seguinte: qual vai ser o alcance da pregação do Evangelho? Local. Vai ser local ou global? Global. Então, você lembra de uma coisa: nossa ação é local, a nossa visão é global. Entende isso? Nossa ação é local, mas a visão nossa é global. Então, ó, temos o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. A ressurreição, olha aqui, a ressurreição das duas testemunhas, porque depois desse período de negritude, depois desse período que eu apresentei a você dos 3 dias e meio, 3 anos e meio, que é por volta do final aí do século XVIII, elas iriam ressurgir. Por que ela ia ressurgir? Porque o poder romano iria perder a sua força no ano de 1798. E aí iria ressurgir a Bíblia novamente. Após o término do reinado do terror, foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas. Sabiam disso? No finalzinho do século XVIII, começaram então as primeiras sociedades bíblicas. E as escrituras têm alcançado todo o planeta como o livro mais impresso da humanidade. Amém. Então deixa eu te mostrar aqui, ó. Vamos ver um pouquinho de história? E aí eu vou concluindo, a semana que vem, você que começou comigo hoje, no próximo domingo a gente vai continuar, tá? Porque nós temos mais 6 perguntas nesse estudo, mas esse estudo é tão bom de a gente aprender, que é sobre a Bíblia. Então tá aqui, ó. O início da sociedade bíblica data do dia 7 de dezembro de 1802, com a fundação da Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira em Londres, e foi inspirado pela história de Mary Jones e o seu desejo por uma Bíblia acessível. Essa menina, ela começou a ter o desejo de ler a Bíblia aos 5 anos de idade. Ela tinha 5 anos de idade. Só que na cidadezinha que ela morava era tão pequenininha, é do país de Gales. O país de Gales é um país que fica acima da Inglaterra. Tá? Ali é Escócia. Se você ver a mapa, Escócia, fica na parte de cima lá, que é o Reino Unido, né? A Grã-Bretanha, na parte de cima ali. E ali é o país de Gales. Essa menina nasceu num lugar bem pequeno. E desde os 5 anos, essa menina ela se apaixonou pela Bíblia. Só que no período que ela vivia, uma Bíblia era praticamente impossível de ela ter uma Bíblia. Por 2 razões. A primeira, era muito caro. E segundo, era muito escasso. Então, a escassez e o valor inibia essa menina, né? Mas ela cresceu. E outra coisa, ela não foi para a escola. Os pais não tinham como colocar na escola, porque não tinha escola onde ela morava. Só que ela foi crescendo. E na medida que ela foi crescendo, ela também cresceu com a paixão pela Bíblia, o amor pela Bíblia. Por histórias da Bíblia. Assim, ela ouvia, ela tinha algumas porções. Né? Interessante, ela se apaixonou por isso. É como às vezes eu e a Lília afirmamos lá em casa. Às vezes nasce um linho no meio do pântano. É o linho que nasce no meio do pântano. O que aconteceu com essa menina? Essa menina, que quando ela tinha 7, 8 anos, ela ficou apaixonada. E aí o pai foi trabalhar numa cidade vizinha, uma vila vizinha, e descobriu que lá havia uma escola. Uma escola. E essa menina foi para a escola. E no primeiro ano da escola ela aprendeu a escrever, ela aprendeu a ler. Aí que ela teve um sonho de ter a Bíblia. O que ela começou a fazer? Ela começou a trabalhar para juntar dinheiro para comprar uma Bíblia. Dinheiro para comprar uma Bíblia. E ela trabalhava incansavelmente, que ela ajudava os velhinhos para cortar grama. Né? Ela ajudava em casa. E ela cortava grama. E ela fazia várias atividades.
E ela, depois de 2 anos juntando dinheirinho, ela foi juntando, quando ela abriu para ver quanto que ela tinha, ela não tinha quase nada para poder fazer frente à despesa que ela tinha que comprar uma Bíblia. Porque ela também nem sabia onde comprar uma Bíblia. Bom, a história conta que aí que ela continuou trabalhando mais forte, porque ela tinha um sonho de ter uma Bíblia. E depois de trabalhar fortemente, o pai dela ficou doente. E quando o pai dela ficou doente, ela precisou usar uma parte do recurso que ela tinha, andou 40 quilômetros. E como ela não queria estragar o sapato dela, para chegar lá na cidade arrumadinha, ela foi descalço. Foi descalço para poder comprar uma Bíblia. Ele comprou uma Bíblia. E diz a história conta que ela chegou, quando ela chegou, ela encontrou esse pastor aqui, ó, Thomas Charles. Esse Thomas Charles, se você pegar algumas Bíblias, ele tinha algumas Bíblias que ele vendia, que ele conseguia vender para pessoas que podiam comprar. Quando ela chegou na casa dele e falou que queria uma Bíblia, ele ficou assustado. Uma menina. Ela tinha 13, 14 anos de idade. Ela falou, eu quero a Bíblia. Eu vim aqui porque disse que ela juntou 4 anos de dinheiro para comprar uma Bíblia. E quando ela chegou, ela deu o dinheiro e falou, não deu o suficiente, mas aí ele olhou. E outra coisa, ele disse que todas as Bíblias que estavam guardadas ali já tinham sido vendidas. Ele não tinha Bíblia disponível para vender para ela. Aí disse que ela começou a chorar, disse que ela soluçava de chorar. Chorava. Diz que ela chegou até, diz a história, que ela chegou quase a desmaiar, de tristeza por não poder ter uma Bíblia na mão. Mas a história conta que ele ficou tão sensibilizado que ele pensou o seguinte, em favor de uma situação dessa, eu vou quebrar a minha palavra com outra pessoa. Né? Diz que ele foi lá, buscou uma Bíblia e deu para ela, por quê? E quando ela pegou a Bíblia, era o seguinte, e ela disse para ele que a Bíblia deve ser um livro em que todos pudessem ter acessibilidade, assim, tivesse facilidade de ter uma Bíblia na mão. A Bíblia devia ser barata e acessível. Barata e acessível. Bom, diz que ele levou essa ideia para um grupo de empreendedores e aí foi fundada a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Essa iniciativa dessa menina, desse senhor, visava traduzir, produzir e distribuir a Bíblia a um custo acessível e em línguas que as pessoas pudessem compreender. E aí começou no Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi fundada no dia 14 de junho de 1948. 10 de junho de 1948. Continua na missão de distribuir a palavra de Deus em todo o território nacional. Aí eu peguei algumas curiosidades da Bíblia para compartilhar com vocês aqui. O livro mais impresso e vendido do mundo é a Bíblia Sagrada, com estimativa de mais de 6 bilhões de cópias vendidas e distribuídas ao longo dos séculos. 6 bilhões de Bíblias. O inimigo quis destruir a Bíblia. Quis matar a Bíblia. Mas Deus não permitiu isso. Deus não permitiu. Sendo um marco da história e cultura, a Bíblia foi o primeiro livro a ser produzido em massa pela inovação da imprensa de tipos móveis por Gutenberg em 1455. Estima-se que aproximadamente 80 milhões de Bíblias continuam a ser impressas anualmente, um feito que a mantém como o livro mais produzido no mundo. A Bíblia é também o livro mais traduzido e distribuído, estando disponível em centenas de idiomas e sendo distribuída amplamente por milhares e centenas de organizações mundiais. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui hoje e dizer para você o seguinte, a Bíblia foi perseguida, mas Deus jamais permitiu e permitirá que ela saia da mão do seu povo, para que o seu povo conheça a verdade do tempo do fim. Tá bem? Semana que vem eu volto onde eu parei aqui e a gente termina esse estudo, só metade do estudo, e a gente continua esse estudo, é o estudo 12, tá? Que fala sobre o livro deixa eu ver o título, né? O livro sobrevivente, que é o estudo número 12, tá bom? Nós vamos cantar um hino e aí nós vamos encerrar ela vai colocar para mim o livro ali, nós vamos cantar um hino que fala sobre a Bíblia.
Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, pois teu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Tem seus ensinos um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho em luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São esses ensinos, um poder grandioso, eles conduzem para o bom Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós temos hoje total liberdade de termos uma Bíblia em nossa casa, uma Bíblia aqui na igreja. Podemos ler em qualquer lugar, na rua, no ônibus, no metrô, no shopping, na rodoviária, no aeroporto, dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro do metrô. Nós temos liberdade para isso, Senhor. Muito obrigado pela liberdade que nós temos, Senhor. E ter a Bíblia em nossas mãos, traduzida para que nós possamos ler na nossa língua e conhecer as revelações de Jesus Cristo para quem Ele é e aquilo que Ele revela para nós no tempo do fim. Abençoa todos nós aqui, Senhor. Que possamos ter amor pela palavra, que possamos ter interesse na Escritura Sagrada, para que nós encontremos Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua palavra. Senhor Deus, obrigado pelo culto desta noite. Traga-nos aqui para a próxima reunião, se essa for a tua vontade, e caber dentro também da nossa estrutura familiar. Que o Senhor nos motive para estarmos em tua presença, Senhor. E também oramos pelo descanso desta noite. O Senhor nos abençoe e nos guarde. E agora nós vamos terminar o culto. Vamos ter um momento aí para confraternização. Vamos ter um lanche. Que o Senhor também coloque a sua mão sobre este alimento. Que ele seja uma fonte de saúde e energia para todos nós. Amém. Abençoe todos que estiveram conectados conosco. Essas pessoas que têm as suas lutas, seus desafios, suas preocupações, suas angústias. Que a mão poderosa do Senhor alcance cada um deles agora. Amém. Nos dê essa bênção, essa graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Todos vocês tenham uma boa noite. Você que esteve conectado com a gente. E os irmãos aqui também. Viu?